ministrado nesses dias e que o Senhor possa nos abençoar. O texto já foi lido pelo irmão Daniel, mas eu gostaria que vocês novamente abrissem as suas Bíblias em Marcos capítulo 2, só que agora o versículo de 1 a 5. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, esse é o ponto do nosso devocional: Filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço imensamente, de coração, por esse privilégio de pregar a sua palavra. Entendo que é o nosso dever nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor, Pai querido. É um privilégio, Pai querido. Então, que esse momento, tendo em vista as limitações do pregador, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, da tua igreja, que a sua palavra seja uma alegria para o nosso coração, um deleite, um bálsamo e um remédio, Pai. Piedade de nós. Em nome de Jesus. Amém. Filho, os seus pecados estão perdoados. Quão doce e quão puras são essas palavras proferidas pelos lábios do nosso Salvador. Eu tenho uma convicção clara a respeito disso. Não existe outras palavras ou outra afirmação mais necessária ao ser humano, à humanidade. Não existe algo em nós que nós devemos desejar mais do que ouvir isso da boca de Jesus Cristo. Os seus pecados foram todos perdoados. Tudo que a humanidade precisa para ser plenamente feliz é ouvir da boca do Senhor essas benditas palavras: os teus pecados foram perdoados. E é através dessas palavras que nós temos o primeiro contato com as misericórdias de Deus e o seu dom da graça. E quando o Espírito Santo grava essa verdade em nossos corações, experimentamos a doce e perfeita combinação do amor e da benignidade de Deus. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, fomos traídos pelo pecado, lançados fora da graça de Deus, éramos malditos do Senhor. Amaldiçoados em nossos corpos, amaldiçoados em nossas almas, em nossas relações, em nossos nomes, e tudo que havia em nós éramos amaldiçoados. Mas Deus nos perdoou. Deus poderia simplesmente destruir toda a humanidade, toda a sua criação, mas Ele resolveu nos perdoar. Foram nossos pecados que fizeram profundamente triste a alma do nosso Senhor, pouco antes dele ser crucificado. Se os irmãos lembrarem da passagem a qual ele foi orar no Getsêmani, ele fala: minha alma está triste até a morte. Foram nossos pecados que fez Cristo proferir essas palavras. Mas mesmo assim, Ele nos perdoou. Então, em nossas orações, poderíamos, como fez os grandes heróis da fé, lutar contra Deus em nossas orações e clamar e dizer a Ele: mas Senhor, foram os meus pecados que deram vigor e força aos braços do soldado romano para que ele te
açoitasse e moesse a sua carne intensamente. Foram meus pecados que fizeram isso. Mas mesmo assim, ele olha para nós e diz: eu te perdoo. Mas, Senhor, foram nossos pecados que afiaram os pregos que o pregaram na cruz do Calvário. E ele diz: eu te perdoo. Mas, Senhor, foram nossos pecados que por um instante fez o Pai virar as costas para ti, derramando sobre você toda a sua ira, a ponto de o Senhor mesmo bradar: Deus meu, por que me desamparaste? E mesmo assim ele diz: filhos, os seus pecados estão todos perdoados. Essa é a nossa maior necessidade, o perdão divino. Bem-aventurado aquele cuja o pecado é perdoado e a iniquidade é coberta. Não existe outra necessidade do ser humano, a não ser o perdão divino. Então, meus irmãos, aqui, toda vez que eu leio esse texto, eu medito nessa palavra, uma coisa fica muito clara para mim: que o maior problema da humanidade não é o sofrimento, mas sim o pecado. E, infelizmente, como nós somos cegos para essa verdade, infelizmente nós achamos que tudo gira em torno do nosso sofrimento, tudo gira em torno das nossas dores, mas parece que Jesus, nesse texto, em toda a Bíblia, não enxerga isso. E é isso que eu queria aqui meditar com vocês nessa noite, rapidamente. Aqui eu fico imaginando, lendo esse texto, a reação do paralítico, que fez toda aquela parafernália, juntamente com seus amigos, para receber a bênção de Jesus, que seria ser curado da sua doença, da sua paralisia. Eles abriram o teto, fizeram todo o esforço, os amigos se esforçaram, o paralítico talvez sofreu bastante para do teto entrar naquela sala. E com certeza ele esperava ouvir de Jesus: olha, levanta-te, está curado. Se nós estivéssemos naquela sala, talvez nós ouviríamos o paralítico dizer algo assim: Senhor, muito obrigado por o Senhor perdoar os meus pecados. Mas não é bem isso que eu queria. Olha, veja, eu sou um paralítico. E eu tenho um problema aqui mais urgente que os meus pecados. Talvez nós ouviríamos isso daquele paralítico. Não é isso que eu queria. Eu não vim aqui que o Senhor perdoasse os meus pecados. Eu quero andar, eu sei que o Senhor é um milagreiro, que o Senhor fez milagres, né? Então eu quero andar. Porém, meus irmãos, Jesus, na verdade, sabe de algo que esse homem desconhece. Jesus sabe de algo que nós mesmos desconhecemos. O paralítico tinha um problema muito mais grave do que a sua paralisia. Nós, o mundo aí fora, tem um problema muito mais grave do que a falta de paz no seu lar, a falta de emprego, as suas enfermidades. Não é nem 1% comparado ao real problema que o homem tem, que a humanidade tem. Jesus sabe disso. Nós não sabemos. Até mesmo nós, como cristãos, às vezes nós derrapamos nesse conhecimento. Achamos que os nossos problemas são os nossos sofrimentos, buscamos ao Senhor Jesus para resolver os nossos problemas. Muitas pessoas buscam e correm atrás da igreja quando estão em apuros. Resolva meu problema, mas esse não é o nosso problema, assim, a priori. Ao tratar o paralítico dessa forma, meus irmãos, Jesus leva esse homem a confrontar-se com o seu principal problema, fazendo cavar os anseios do seu coração com mais profundidade. Vamos um pouquinho mais fundo. O seu problema não é a paralisia. O seu problema é outra coisa. São os seus pecados. É como se Jesus estivesse dizendo: ao você, paralítico, ao vir a mim pedindo apenas que seu corpo seja curado, você não está indo tão fundo. Você subestima a profundidade dos seus anseios, dos anseios do seu coração. E assim somos nós. Nós subestimamos a profundidade dos nossos anseios. Muitas vezes nós somos cegos e míopes para o tamanho do vácuo que existe em nosso coração. Isso aqui, todos os pregadores, os irmãos que pregam aqui, você que é professor, você que participa de alguma aula, os irmãos cansam de dizer aqui, o vácuo que existe dentro do nosso coração, o espaço que existe dentro do nosso coração é de um tamanho infinito. Nada finito pode
preencher o vazio que existe em nosso coração. Nada finito pode satisfazer os nossos anseios. E os irmãos sabem disso. Quantos de vocês lutaram, almejaram tanto uma bênção, quando conseguiram, passou 1, 2, 3 meses, a bênção, abaixou a euforia e a bênção pareceu tão insignificante. Os seus anseios continuam os mesmos. É óbvio, meus irmãos, que o paralítico desejava, com cada partícula do seu ser, voltar a andar, isso é fato. Com ele, e com certeza ele depositava toda a sua esperança na possibilidade de andar. Isso a gente não nega, o texto não nega, né? Eu estou dizendo aqui porque algo não está escrito no texto isso, mas são meditações que nós faz, né? Algumas implicações. Poxa vida, o paralítico foi pedir para ser curado, mas Jesus... Então a gente vai começando a meditar, vai fazendo algumas implicações no texto, mas tem coisa aqui que a gente sabe que não está realmente escrito no texto. Talvez em seu coração o paralítico dizia: ah, se eu pudesse andar, estaria feito na vida. Nunca mais seria infeliz, nunca mais eu reclamaria. Olhe para nós hoje. Ah, se eu tivesse aquele emprego. Ah, se eu tivesse aquela casa. Ah, se eu ganhasse aquela causa na justiça de R$1 milhão, tudo ficaria bem. Mentira. E com todo respeito, meus irmãos, Jesus diz assim para você, diz assim para mim, e disse assim para o paralítico: você está enganado. Tudo que você almeja, tudo que você deseja, tudo que você acha que a vontade da sua carne um dia vai trazer felicidade para você, é mentira. Você está completamente enganado. Se tudo que Jesus pode fazer por nós é satisfazer os anseios da nossa carne, a princípio acharemos que nunca mais seríamos infelizes. Mas espere passar alguns meses até a euforia baixar, como eu já disse aqui, e nós nos veremos novamente tristes, frustrados e falidos, pois as raízes do descontentamento que habita em nosso coração é profunda. Não existe nada nesse mundo, nada material, nada da carne que irá satisfazer os nossos anseios. Querer preencher o nosso vazio, satisfazer os nossos anseios com as coisas do mundo é uma loucura tão grande como um homem pegar um balde de dentro do mar e querer esvaziar o balde. Ele nunca vai conseguir fazer. Ele vai querer esvaziar o mar jogando a água do balde para fora. Ele nunca vai conseguir fazer isso. E nós nunca conseguiremos satisfazer todos os nossos anseios com as coisas do mundo, com as coisas da carne, com as coisas materiais. Essa é a nossa maior necessidade. É lamentável quando as pessoas usam Jesus Cristo para satisfazer os anseios da sua carne, buscando somente coisas materiais. O texto vai deixar claro isso. Eu não estou dizendo que você não deve pedir a sua bênção, do seu emprego, etc. e tal. Jesus é um Deus cuidadoso, Ele cuida da sua parte, se eu posso dizer assim, por você por completo, né? Ele cuida da sua parte espiritual, mas também da sua parte material. Ele cuida do seu povo completamente, Ele é um Salvador completo. Por favor, não me entendam mal. Certa vez eu li uma mulher, ela parafraseou, eu achei muito interessante essa aplicação que ela teve, de Salmo 106, versículo 15. Salmo 106, versículo 15, ele diz assim, ó: e lhes cumpriu o seu desejo, e lhes cumpriu o desejo do seu coração, mas enviou magreza às suas almas. No contexto ali na peregrinação do deserto, né, em que o povo pediu carne, eu vou dar carne para vocês. Eu ouvi a sua oração, mas percebemos que a alma deles definharam. Então ela disse assim: eu acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza os sonhos que mais acalentamos. Eu acho que tem um pouco de sentido nisso que ela disse, né? Quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto para a gente, Ele atende às nossas orações. É isso que você tanto quer, você não quer me glorificar, então que você se perca aí nos seus desejos. Eu vou conceder isso, que esse é seu Deus, é esse que você busca glorificar, esse é o Deus que você busca adorar. Toma, vá e seja feliz com Ele.
Ali também, talvez ela usou o contexto ali de Romanos, né, que Deus entregou às pessoas as suas paixões. Talvez ela pensou isso. Então, eu acho muito interessante isso, que muitas das vezes a resposta às nossas orações, muitas vezes não são bênçãos, mas são maldições. É isso que você tanto quer. É para isso que você se esforça, que você faz tanto esforço vir até a minha casa para pedir isso. É isso que dá sentido à sua vida. A sua identidade está atrelada a isso. Então toma. Mas a sua alma, como diz aqui Salmo 106, versículo 15, será magra, mirrada. Porém, meus irmãos, Jesus diz ao paralítico e diz a nós nessa noite: eu não vou fazer essa brincadeira de mau gosto com você, curando o seu corpo e deixar você pensar que realizou o seu maior sonho. Jesus não faz isso com a gente, dando as coisas materiais e achando que nós realizamos nosso sonho. Ele vai mais além. Eu não sei aqui, eu tenho 38 anos, as irmãs aqui que devem ter aí de 34 para cima, com certeza já brincaram de casinha, né? Eu acho que é brincar. Se não brincaram, acho que é algo que as irmãs brincavam, né? Quem 34, 35 para cima. Eu não brincava de casinha, mas a minha irmã, mas eu gostava de ficar olhando, eu olhava ali. A minha irmã, ela é uma pessoa extremamente, assim, caprichosa, né? Ela é cuidadosa. Minha irmã, graças a Deus, é casada, tem uma filha, é uma benção, tem a família dela. E eu ficava vendo ela brincar de casinha, então ela é bem caprichosa, né? Pegava o pratinho, pegava ali, fazia bolo com barro, né? Os bolinhos com barro também, falava que aquela ali é a carne. A folha da árvore virava uma salada. Enfim, ela fazia um negócio bonitinho, assim, bem caprichado, né? E eu ficava olhando aquilo ali. Às vezes aquele bolinho, ela fazia um bolo assim de barro, assim, molhado, e ela passava na terra seca, assim, parecia que estava empanando, né? Eu ficava... Dá vontade de comer aquele bolinho, né? Eu ficava ali olhando, poxa vida, né? Mas não tinha vontade de brincar, não brincava. Mas eu ficava olhando ela, as amiguinhas dela lá. A diferença de idade nossa é acho que é de 5 anos. Eu sou mais velho que ela. Então, ela tinha 5 anos, eu tinha 10, eu ficava ali, eu me amarrava naquilo ali. Por que eu digo isso? Quando nós usamos a igreja, Cristo, para pedir só bênçãos materiais, eu acho que é semelhante a gente estar brincando de casinha, a gente está querendo se deleitar com um bolinho de barro, saladinha feita de folha de árvores, pudim de barro. E Jesus tem tanta coisa, mais além para oferecer para nós. Ele tem um banquete, carne de primeira qualidade, as bebidas de primeira qualidade. Eu acho que a gente se contenta com tão pouco. O que você quer? Uma causa na justiça de 1 milhão? Vamos pensar Jesus falando com a gente. Só isso que você quer? O que você quer? Você quer um apartamento em Dubai? Só isso? Eu tenho muito mais para dar para você. Muito mais. Eu sou a fonte de toda a beleza, eu sou a fonte de toda a riqueza, de toda a bondade, de toda a graça. É só isso que você quer de mim, mais nada. Deus é tão bondoso, às vezes Ele olha, ele contempla a nossa oração, Ele fala, poxa vida, eu quero dar mais para você. Eu quero abrir o meu baú de tesouros para você, e é só isso que você quer, 1 milhão de reais, um emprego do seu sonho, é só isso. Como nós nos contentamos com tão pouco, como nós gostamos de brincar de casinha, com a nossa vida, sendo que Jesus tem a oferecer para nós, é muito mais que isso, é tão glorioso. E é isso que nós fazemos, meus irmãos, quando nós viemos à igreja atrás somente das bênçãos e de resolver os nossos problemas. E quando nós fazemos isso, nós estamos buscando, adorando um Salvador que não é Jesus Cristo. Estamos adorando outra coisa, menos Jesus Cristo. E aí eu concluo, meus irmãos, bem breve esse devocional. A gente continua aqui em Marcos capítulo 2, dos versículos 5 ao 9 agora, para encerrar. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Que Deus possa
abrir os nossos olhos, rasgar os nossos corações para que nós possamos realmente buscar a nossa face, que o nosso maior desejo seja por Ele, que a nossa vida seja para Ele. Domingo ficou tão claro isso no devocional do pastor, né? Cortar a nossa unha para a glória de Deus, viver para Ele, buscar ansiosamente adorá-lo, conhecê-lo. O Senhor é tão belo, é tão grandioso, é um Deus tão bondoso a qual nós adoramos. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 2, versículo do 5 ao 9. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Essa aqui é aquele tipo de pergunta que eu considero, né, eu gosto, quando a linguajar que o Daniel usa, aquela pergunta capciosa, né, aquela pergunta confusa, que você fala, poxa vida, e agora? Como eu respondo isso? E muitos dos irmãos acreditam que é mais fácil dizer para um homem que seus pecados estão perdoados do que levanta-te e anda-te. Né? Hoje em dia, se a gente pensar bem, é mais fácil a gente perdoar alguém do que vir um cadeirante aqui e a gente falar para ele, levanta-te, anda-te. Mas uma leitura superficial parece realmente que Jesus está dizendo, qualquer um pode dizer os seus pecados estão perdoados, mas nem todos podem curar um paralítico. Mas a verdade, meus irmãos, é essa. Essa eu tenho, é uma convicção minha, é uma convicção que eu cheguei meditando no assunto e lendo a Bíblia por completo. Foi infinitamente mais difícil para Jesus perdoar os pecados do que nós podemos imaginar. Jesus, meus irmãos, não é um santo milagreiro. Ele é o Salvador do mundo. Qualquer milagreiro pode dizer a um paralítico, levanta-te, toma a sua maca e anda. Mas somente o Salvador do mundo pode dizer a um ser humano, todos os seus pecados estão perdoados. O que é mais difícil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-te, pega a sua maca? Com certeza, os seus pecados estão perdoados. Perdoar os nossos pecados, meus irmãos, custou tudo a Jesus. A sua glória, a sua majestade, a sua comunhão com Deus. No momento em que Deus, mais uma vez eu digo, derramava toda a sua ira sobre o seu Filho, ali Deus virou as costas para Cristo. Jesus Cristo foi abandonado com o peso dos nossos pecados. Para quem entende, existem estudos que eu acho também um estudo muito bom, que a gente poderia alguma vez estudar a respeito de como era a comunhão da Trindade antes da criação do mundo. Um amor tão perfeito entre as três pessoas, a Santíssima Trindade, algo assim que nós somos o resultado, né, desse amor. Jesus, a Trindade querendo compartilhar aquele amor infinito desde antes da criação do mundo com alguém, por isso nós somos criaturas de Deus. Alguns ateus, alguns irmãos, algumas pessoas mal informadas e mal intencionadas dizem que Deus nos criou porque Ele era um Deus carente. É mentira. Nós somos resultados do transbordar do seu amor. A Santíssima Trindade queria compartilhar conosco o seu amor. Fomos criados para serem felizes, bênção, ter uma íntima comunhão com Deus, e hoje em dia nós encontramos essa bênção juntamente devido à obra de Cristo na cruz do Calvário. Perdoar os nossos pecados custou a sua vida e muitas outras coisas. Meus irmãos, eu não duvido nem por um segundo que Jesus tem o poder para dar a nós tudo o que pedimos a Ele agora e imediatamente. Eu não duvido disso. De Jesus responder a sua oração, as orações dos irmãos que foram feitas hoje, agora,
Nesse momento, você tem um telefonema saindo do culto, recebeu uma mensagem via WhatsApp, olha, aconteceu isso, isso e isso. E você fala, poxa vida, é um milagre, minha oração foi atendida. Eu não duvido disso, que Jesus pode fazer isso. Mas Ele sabe que não é isso que vai saciar os anseios do nosso coração. Nós não precisamos de um gênio da lâmpada mágica, mas nós precisamos de um Salvador, que com amor vai destruir profundamente o nosso egoísmo e nossos pecados. Essa é a cura que nós tanto almejamos, mas nós não sabemos. A destruição do nosso egoísmo, a destruição do nosso pecado. Em suma, meus irmãos, precisamos de perdão. E quando somos perdoados, os nossos olhos se abrem e enxergamos que o nosso maior desejo não está nas coisas criadas, mas no próprio Jesus. E glória a Deus por isso. A escama é removida dos nossos olhos e nós vemos que as coisas do mundo têm tão pouco valor em comparação ao nosso Salvador. O nosso coração vive para almejar e glorificar e desejar o nosso Deus quando nós somos perdoados. E encerro aqui. Deseje o céu e a eternidade, e de brinde ganharás a terra. Deseje a terra e as coisas do mundo, e no final não terás nenhum dos dois. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe dos nossos desejos, Deus sabe das nossas necessidades físicas. Não vamos inverter as coisas. Devemos desejar a eternidade e as coisas celestiais. E com certeza, de brinde, graciosamente, o Deus nos dará a terra. Mas no momento que nós passamos a desejar as coisas do mundo e as coisas da terra, no final nós não teremos nem a eternidade e nem as coisas daqui da terra, pois elas perecem, né? Quando a gente morre, as coisas são deixadas para trás. Amém, meus irmãos? Eu espero que foi um breve devocional. Eu tenho passado aí realmente por algumas dificuldades na minha... Eu não gosto de dizer isso, né? Eu sempre combati isso, mas quando é com a gente fala, né? A minha caminhada espiritual tem sido uma luta bastante difícil, um desânimo bastante grande, mas Deus teve misericórdia da minha vida e me concedeu esse devocional aqui. Graças a Deus por ele, eu agradeço ao pastor Luciano, ao pastor Carlos, aos irmãos, pela oportunidade que vocês me dão de compartilhar a palavra com vocês. Amém, irmãos? Obrigado.